fazendo aqui um breve resumo sobre aquilo que ouvimos. Com a Dina, falamos de filosofia para crianças e jovens, alguns aspectos fundamentais. O quão importante é ensinar a criança a pensar bem, a seguir as regras da lógica e a debater problemas filosóficos. A Dina falou-nos também do que é uma boa pergunta e de como às vezes a realidade muda duas retas serem completamente diferentes até ao parecerem iguais. Com a Magda falamos de quem tem medo da parentalidade positiva, os 5 pilares fundamentais. Uma filosofia de respeito mútuo entre pais e filhos, mas também de reconhecimento de competência da criança. Falou-nos também da Escola da Parentalidade Positiva, os 5 pilares e de 3 ferramentas que certamente serão úteis a todos. Eu passo primeiro a palavra à plateia. Estou certo que há várias questões. Depois tenho aqui as minhas próprias perguntas. Obrigada pelas vossas apresentações, aprendi imenso. Eu estava a ouvir-vos e dei por mim a relacionar as vossas palavras e aquilo que nos ensinaram com coisas que me tenho percebido ultimamente. Recentemente, aliás, a Magda tem uma relação próxima com a França e há de saber disto. O atual Ministro da Educação decidiu voltar ao básico. Diz que o que é importante é que as crianças voltem a ler, a escrever, a contar e a respeitar. E por outro lado, numa altura em que parece estar a desinvestir-se da filosofia nas escolas, em que parece que a filosofia para os mais velhos não é, deixou de ser tão importante, pelo menos é esse o feedback que eu tenho dos miúdos que estão agora naquilo que antigamente se chamava complementar, entre o 10º e o 12º. Há pessoas mais velhas cada vez mais preocupadas em colocar as perguntas certas. E o que a Dina disse sobre, às vezes a pergunta certa pode salvar uma vida, é atualmente discutido, por exemplo, na comunidade médica, que está a voltar-se para uma coisa que é a medicina narrativa. Os médicos estão a ser treinados para aprender a escutar histórias através da literatura e do ensino da literatura na faculdade. Porque têm que treinar o ouvido para identificar a história que o paciente está a contar e que às vezes não é necessariamente por palavras, é mais por uma comunicação não verbal, para depois fazer as perguntas certas e fazer o diagnóstico certo. E então é curioso como tudo isto acaba por se relacionar, não é? Por um lado, o respeito e, por outro lado, continuar a fazer as perguntas certas até sempre. Não sei se vos parece lógica esta relação ou se acham que as coisas encaixam de facto assim ou não, ou se estou aqui a exagerar na extrapolação que estou a fazer. Não sei. Dina, quer começar? Obrigada. Primeiro ocorreu-me, ai meu Deus, também posso fazer isto para os médicos. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Eu adoro que eles são uma população muito interessante. Então, a brincar até costumo dizer que esta metodologia resulta mais ou menos dos 3 anos até aos 80 anos. E posso dizer com autoridade porque já fiz em lares. E estranhamente, de cá não é assim tão estranho, mas pronto, eu na altura achei estranho. O fenómeno é o mesmo. Conversar com os outros sobre perguntas faz uma espécie de faísca mental que promove a comunicação de uma forma que, quando não se faz dessa maneira, não acontece. Não sei porquê, mas... Ok, então, obrigada pela dica dos médicos, vou tentar. A outra coisa que vou dizer é que fazer perguntas às histórias é muito interessante eu falar. Eu vou mesmo investigar isso. Porque nem todas as perguntas abrem a história da mesma forma. E não há nada como estar quando se está em comunidade. Foi por causa disso que o João escreveu, quando te falaste, escreveu uma coisa que é aquilo que parece que não é óbvio. Exato. Então a pergunta aponta para aquilo que não é óbvio. E às vezes há umas coisas que não são óbvias que abrem a história mais do que outras. Esses meninos devem fazer perguntas fantásticas só por causa disso. Ok, vou-me calar, mas podia falar montes de vezes sobre isto. Magda. É uma excelente questão. Só um parênteses, antes de começar a responder, Sandra, o Jean-Claude Juncker está com
Eu acho que é um visionário em muitas coisas, o Ministro da Educação francês, e, portanto, eu acho que ele vai fazer coisas, se conseguir, que o deixem muito interessantes. Agora, em relação às questões, sabes que nós na escola temos numa das certificações que temos um programa que se chama Mais Escuta Ativa. E o programa da Mais Escuta Ativa tem como grande objetivo fazer boas questões, colocar boas questões. E, de facto, quando nós conseguimos colocar muito boas questões, podem-se abrir mundos lá dentro. E antes de eu começar a trabalhar nesta área da parentalidade, portanto, não tinha filhos, eu entrei no início de um projeto no Hospital de São João e o projeto tinha como objetivo ensinar ou trabalhar com os médicos a colocação de boas questões através da escuta ativa. Infelizmente, o projeto não foi para a frente. Portanto, tens aqui uma oportunidade. É? Portanto, eu venho da área de coaching também, e, portanto, o coaching são só boas perguntas. Sim, agora, a verdade é que não é fácil colocar boas perguntas, porque uma das coisas principais a fazer é, eu preciso, e o médico precisa de fazer isso também, eu preciso me esquecer de mim para conseguir estar completamente entregue à história do outro, para depois conseguir identificar qual é a boa questão para aquela pessoa evoluir. Isso é uma arte das questões. Obrigado a ambas. Será que já há mais questões? Se não houver, eu coloco uma questão que eu tenho para a Magda. Educar sem punição. Significa educar sem consequências? Significa que o comportamento da criança, do adolescente, será inconsequente? Excelente questão. Então, eu não sei se sabem, agora vou começar já por um extremo, eu não sou uma pessoa extremista, mas vou já começar por um extremo que é, eu não sei se sabem, ontem foi, eu nem sei se foi aprovado, imagino que sim, por acaso ainda não vi as notícias, mas ontem foi a aprovação em França, justamente uma lei para que a palmada e tudo o que sejam medidas punitivas, físicas punitivas, e a humilhação também lá está dentro, fosse definido como crime por lei. É curiosa a vossa reação, é que em Portugal isto já é lei desde 2007. A palmada é punível por lei. Mas agora vamos aqui à questão do João, isso depois fica para o debate. Será que com isto educar sem punir, como é que a criança vai aprender? Então, mas se ela não sofre as consequências, como é que ela vai aprender? Então nós estamos aqui a misturar conceitos. Uma criança uma criança, a única coisa que ela faz naturalmente e muito bem é aprender. Ela não faz esforço para aprender, ela aprende tudo. Aprende os tiques dos pais, aprende 2 línguas ou 3 línguas ao mesmo tempo desde pequena. Para ela aprender é muito, muito fácil. Saibamos nós ensiná-la. E aquilo que eu vos quero dizer é que, não vou dar aqui uma formação sobre consequências, mas uma consequência é uma forma da criança se responsabilizar sobre as decisões que vai tomar. E isto pode fazer alguma confusão. Como é que eu vou dar a uma criança pequena a possibilidade dela escolher, de tomar uma decisão, se ela não sabe tomar decisões? Errado. Ela aprende a tomar decisões. Às vezes engana-se ou erra a tomar decisões. É assim que aprende. A melhor forma de ensinar, ou antes, outra coisa ainda, consequência não só é a forma que a criança tem de se responsabilizar, é também uma excelente forma que ela tem de aprender a tomar decisões. Imaginemos que eu lá em casa decido que a partir de hoje não se usa tablet à semana. E coloco uma consequência. Se por acaso vocês utilizarem um tablet, ficam sem utilizarem o tablet no fim de semana. É uma consequência. Eles aceitam porque eles são envolvidos na decisão, e hoje de manhã a professora Lourdes Mata falava sobre isso. A criança precisa de saber porque é que está a aprender e porque é que está a fazer uma determinada coisa, ela precisa dar sentido àquilo, e portanto quando nós envolvemos a criança, ok, eu também me responsabilizo, eu também aceito que se eu por acaso na quarta-feira à tarde tiver meia hora a jogar no tablet, no fim de semana aquela meia hora é retirada do fim de semana. Quando a criança na quarta-feira à tarde é apanhada a usar o tablet, qual é a consequência? A consequência é ela não usar o tablet no fim de semana. Mas nós, pais, às vezes temos dificuldade em colocar este limite no fim de semana. Ou porque não nos dá jeito,
Ou porque nos esquecemos, ou pronto, deixa lá, vou fechar os olhos. Portanto, a consequência também tem ali uma parte dos pais. Os pais também também fazem com que a consequência seja utilizada. Seja utilizada. Eu não acredito. Assim, eu não vou dizer que o castigo não funciona, que a palmada não funciona. Funciona. Sou a primeira a dizê-lo, eu sei que funciona. Só que também sei que há muitos pais que a dada altura me dizem: Magda, o meu filho já está de castigo até ao Natal de 2019. Magda, ele já diz, não dói, podes bater à vontade que não dói. Então, qual é a melhor forma de eu responsabilizar uma criança? Dou-vos um exemplo, eu sou a melhor a contar histórias. Ontem tive uns clientes que me ligaram porque a miúda que tem 14 anos agora está profundamente desinteressada na escola e o pai até quer estudar com ela, é um casal divorciado. E o pai vem para casa, sai logo do trabalho e vem logo para casa a correr para estar com ela. E ele pergunta assim, vamos chamá-la Ana. Ana, quanto é que é A mais B? A mais B é igual a C, diz um enunciado. E depois ela tem que fazer em baixo A mais B e ela responde B, imaginem. Isto mostra que ela não está atenta. E o pai está ali, atrás dela, a insistir com ela, a estudar com ela, e tens de estar atenta, E eu perguntei ao pai como é que ele se sentia. Ele disse, sinto-me um boneco, sinto-me desautorizado, sinto-me impotente. E eu perguntei-lhe, então porquê que está aí, se sente assim? A sua filha precisa de saber que há uma coisa que é o seu próprio limite e que você se está a sentir assim e que não se quer sentir assim. Então tem que lhe dizer, Ana, eu vou continuar, mas por favor está atenta. Caso tu voltes a ter esse comportamento de desatenção e que eu me sinta provocado, eu vou parar. Eu não te vou avisar isto mais uma vez. E ele pergunta, e se ela fizer isso outra vez? E eu perguntei-lhe, eu vou insistir com ela. Porquê? Porquê que vai insistir com ela? E, portanto, aqui esta jovem tem uma grande oportunidade de perceber que o limite também dos pais, isto também tem a ver com consequências, existem. Só assim é que eles conseguem aprender. Já agora, sobre limites e consequências, podem ir ao YouTube e coloquem Mums the Boss, consequências. Tem lá um belíssimo exemplo. Obrigado. Penso que temos sempre mais uma pergunta. Da plateia, se houver, senão eu colocarei uma outra pergunta. Acho que foi muita informação. Boa, obrigado. Temos uma pergunta lá em cima. Olá, eu queria fazer uma pergunta. Acabou de responder acerca das consequências. Eu tenho uma pergunta que é complicada. Eu creio que é complicada, apesar de eu ter a noção que a maior parte do auditório não vai achar. Que é a questão como é que é, ou seja, a parentalidade na idade adulta. O respeito dos filhos pelos pais na idade adulta. Onde é que vai o limite? Isto é uma coisa que eu me debato e que eu tenho problemas no dia-a-dia, porque falou em impor limites e eu percebo que muitas vezes os filhos é que têm que impor limites aos pais. Porque muitas vezes os pais acabam por, de alguma forma, serem abusivos e desrespeitosos para com os próprios filhos que já são adultos e que já têm a sua própria capacidade de fazer escolhas e tomar decisões. E muitas das vezes os filhos que foram bem educados e que cresceram e que sabem que têm que respeitar os pais não sabem o que é que devem permitir e o que é que não devem permitir. Não sabem onde pôr o limite, nem como pôr, nem como fazer de forma a que não magoa, que não deita baixa, que não é? E então a minha pergunta é nesse sentido, porque vê-se, já há recursos, felizmente, acerca da parentalidade positiva. Agora, de que forma é que os filhos podem fazer positive childhood? Não sei. Vamos lá ver se eu percebi a pergunta. Eu acho que sim, mas como é que um filho adulto, com 30 anos, 32 anos, coloca limites aos seus próprios pais? É isso. Exatamente. Como é que esse filho ensina respeito aos pais? Não, sim, infelizmente sim. É isso, não é? Sim. Ok.
porque se sente eventualmente abusado, entre aspas, porque os pais não sabem onde é que está o limite e continuam a interferir na vida de um filho adulto. Sim. Ok. Então vamos lá. Aí há uma grande parte de responsabilidade do próprio filho. Vou explicar. Essa é uma pergunta muito comum e que surge cada vez mais, que é os pais, portanto, vamos chamar pais e filhos, exatamente, os pais acharem que têm o dever ou o direito de continuar a interferir na vida de um filho adulto, nas escolhas que ele faz, ou de quererem continuar a saber tudo. De facto, os pais continuam a achar terem esse direito, ou eventualmente até dever, e ficam magoados quando é-lhes colocado um limite, um travão por parte desse filho. O filho precisa de fazer duas coisas. Primeiro, mostrar-se ao pai e à mãe adulto, porque esse pai continua a vê-lo como uma pessoa dependente e criança, e, portanto, este movimento de construção de uma nova identidade, para ser vista pelos pais, é preciso ser feito e demora. E, ao mesmo tempo, demora porquê? Porque vai embarrar numa coisa que é o sentimento de culpa do próprio filho. Ou pode embarrar aí no sentimento de culpa do próprio filho. E aí, o filho precisa de ter a noção de uma coisa muito importante, que é, ele não é responsável, fazendo as coisas em condições e direitas, ele não é responsável por aquilo que os pais sentem, ou por aquilo que ele acha, que às vezes está na própria cabeça do filho, que ele acha que os pais vão sentir. Ok? E então, ele aqui precisa de fazer aquilo que ele acha que tem que fazer. E como é que ele sabe se está certo ou se está errado? Para mim isso é muito simples. Se eu sinto que eu não estou a desrespeitar o outro, mas estou a zelar por aquilo que para mim é mais importante, e me estou a respeitar, e não estou a agredir o outro, não voluntariamente, não estou a agredir o outro, porque aquilo que a outra pessoa está, ou porque me liga, ou porque me corrige, ou porque eu não gosto disso. Então, se isso não está certo para mim, eu preciso de comunicar a outros. E lá está, aqui a comunicação positiva também vai dar uma grande ajuda. Agora, que isso é um processo difícil, porque trabalha muito com a culpa, trabalha com uma desconstrução de uma ideia que o outro é que construiu de mim enquanto filho, é um processo complexo. Mas posso dizer que quando o adulto, jovem, de 30 e tal anos, decide fazer isso, as relações ganham outra dimensão. Ou seja, passa a ser uma relação parental, continua a ser, mas uma relação muito mais igual, de maior respeito e admiração. E os pais começam nesse processo de admiração, mas claro que para haver essa transformação tem que haver quebras. Faz parte. Muito obrigado. Eu penso que, não sou filósofo, Dina, mas acho que houve boas perguntas e ótimas respostas, e passo agora a palavra à Ana.